Você já parou para pensar em alguns hábitos que podem ser irritantes e que muitos idosos desenvolvem sem perceber? No vídeo de hoje, vamos explorar 9 desses comportamentos que, embora comuns, podem causar desconforto nas relações com amigos e familiares. É importante saber que esses hábitos não são intencionais. Muitas vezes, eles surgem com o passar do tempo e a mudança de rotina. Se você tem mais de 60 anos, assista até o final do vídeo e me diga se você concorda ou não. Além disso, vamos discutir como isso pode melhorar a convivência e até mesmo fortalecer os laços familiares. Se algum parente ou conhecido seu já se perguntou por quê você que tem mais de 60 anos insiste em repetir a mesma história, ou por que você se recusa a aceitar ajuda, este vídeo é para você. Vamos juntos desvendar esses mistérios e encontrar formas de lidar com eles de maneira positiva. A repetição de histórias é uma característica comum entre muitos idosos. E isso pode ser um desafio tanto para eles quanto para quem os escuta. Frequentemente, as memórias se tornam um ponto de conexão emocional. Ao contar suas histórias, os idosos estão não apenas relembrando momentos importantes de suas vidas, mas também buscando compartilhar esses fragmentos de suas experiências com os outros, na tentativa de se sentirem valorizados e ouvidos. No entanto, para aqueles que ouvem repetidamente as mesmas narrativas, essa situação pode se tornar cansativa e frustrante. É nesse contexto que surge a necessidade de uma abordagem cuidadosa e empática. Imagine a cena. Um neto se senta com seu avô para um café. O avô começa a contar como conheceu sua avó em um baile. Uma história que já foi ouvida diversas vezes. O neto, por dentro, se sente impaciente, mas, ao mesmo tempo, sabe que essa história representa muito para seu avô. Aqui é onde a empatia entra em cena. O neto pode escolher ouvir com atenção, fazendo pequenas interações que mostrem seu envolvimento, como rir nas partes certas ou fazer perguntas que incentivem o avô a se aprofundar um pouco mais nas emoções da história. Essa técnica não apenas valida a experiência do idoso, mas também pode enriquecer a conversa com detalhes que talvez não tenham sido compartilhados antes. Mas o que acontece quando a história é contada novamente? Uma ótima estratégia é utilizar um toque de humor. Por exemplo, o neto pode, com carinho, dizer: "Ah, essa é a parte em que você dança como um verdadeiro príncipe, não é?" Essa abordagem leve não desestimula o avô, mas cria um espaço onde ele pode rir da repetição e talvez até contar a história de uma maneira diferente, levando a um diálogo mais dinâmico. É importante lembrar que a repetição de histórias pode ser um reflexo de um processo natural de envelhecimento. À medida que os idosos enfrentam desafios de memória, eles podem se agarrar a essas histórias familiares como âncoras em um mar de incertezas. A ciência mostra que a narrativa é uma ferramenta poderosa para essa memória. Contar histórias ajuda a reforçar conexões neurais e, portanto, é uma prática positiva de se manter ativa a mente. Portanto, em vez de encarar a repetição como um incômodo, podemos vê-la como uma oportunidade de conexão e aprendizado. A transformação acontece quando mudamos nossa perspectiva. O neto, que antes se sentia frustrado, agora se vê como um ativo participante na preservação da história familiar. A cada vez que escuta, ele se torna um guardião das memórias de sua família. E essa mudança de atitude traz um sentimento de propósito e pertencimento. Além disso, ao reconhecer a importância dessas narrativas, ele também se torna mais paciente e compreensivo. Ao final, a repetição de histórias não é apenas um hábito irritante. É uma chance de fortalecer laços. O que começa como um desafio pode se transformar em uma rica tapeçaria de experiências compartilhadas. As emoções que envolvem essas histórias podem criar uma conexão mais profunda entre as gerações. Portanto, ao invés de evitar essas repetições, abrace-as e descubra as nuances que cada uma pode trazer. Afinal, cada história tem um valor intrínseco que pode enriquecer nossa compreensão do passado
e, consequentemente, do presente. A resistência dos idosos em aceitar ajuda é um fenômeno comum, muitas vezes enraizado em sentimentos de autonomia e orgulho. Quando um idoso recusa ajuda, pode parecer apenas uma questão de teimosia, mas, na verdade, essa atitude pode refletir um desejo profundo de manter o controle sobre suas vidas e suas rotinas. Essa situação gera um dilema não apenas para eles, mas também para suas famílias, que muitas vezes se sentem frustradas ou impotentes diante dessa resistência. A boa notícia é que existem maneiras eficazes de abordar essa situação, promovendo um ambiente de apoio sem desmerecer a independência dos idosos. Imagine a história de Dona Maria, uma senhora de 75 anos que sempre fez suas compras sozinha. Com o tempo, ela começou a ter dificuldades para carregar as sacolas e, embora sua filha oferecesse ajuda, Dona Maria sempre recusava. Isso começou a criar uma barreira entre elas, pois a filha se preocupava com a segurança da mãe, enquanto Dona Maria sentia que estava perdendo sua autonomia. A chave para resolver essa situação foi a abordagem gentil da filha. Em vez de insistir em ajudá-la nas compras, ela começou a convidar Dona Maria para fazer as compras juntas, transformando a tarefa em um momento de qualidade entre mãe e filha. Com o tempo, Dona Maria passou a aceitar essa ajuda, sentindo-se valorizada e ainda no controle da situação. Esse exemplo ilustra uma técnica poderosa. Em vez de oferecer ajuda diretamente, você pode propor atividades em conjunto. Essa abordagem não apenas mantém a autonomia do idoso, mas também fortalece os laços familiares. Ao fazer algo juntos, você mostra que está ao lado deles, sem que eles sintam que estão perdendo o controle sobre suas vidas. Além disso, essa técnica cria uma nova dinâmica, onde a ajuda se transforma em um momento compartilhado de prazer e companheirismo. Outra estratégia eficaz é a comunicação clara sobre as intenções por trás da ajuda. Muitas vezes, os idosos temem que aceitar ajuda signifique abrir mão de sua independência. Portanto, é vital que você reitere que sua intenção é apenas facilitar as coisas, não assumir o controle. Por exemplo, se você oferecer para levar o idoso a um médico, explique que você quer garantir que ele chegue lá com conforto e segurança, não que você está tentando se impor ou controlar sua vida. Um dado interessante é que, segundo pesquisas, muitos idosos que aceitam ajuda em suas atividades diárias relatam um aumento em sua qualidade de vida. Eles se sentem menos isolados e mais conectados, o que é fundamental para o bem-estar emocional. Portanto, ao lidar com a resistência à ajuda, você não está apenas promovendo a segurança física, mas também contribuindo para a saúde mental e emocional do idoso. O que podemos concluir é que, ao abordar a resistência dos idosos em aceitar ajuda com empatia e criatividade, podemos transformar essa situação desafiadora em uma oportunidade de crescimento e conexão. Ao oferecer apoio de maneira respeitosa, utilizando atividades conjuntas e comunicação clara, você não apenas ajuda o idoso, mas também fortalece os laços familiares. Assim, tanto os idosos quanto suas famílias podem experimentar uma relação mais harmoniosa e rica, repleta de momentos significativos juntos. Portanto, ao invés de permitir que a resistência crie um abismo entre vocês, escolha construir uma ponte de compreensão e amor. A teimosia em opiniões é um fenômeno comum entre os idosos, muitas vezes enraizado em valores que foram moldados ao longo de uma vida inteira. Esses valores se tornam pilares de suas identidades e, por isso, é natural que se sintam defensivos quando suas crenças são desafiadas. Imagine um avô que sempre defendeu a importância de um estilo de vida saudável e, ao ver um neto se alimentando de maneira diferente, ele imediatamente expressa sua desaprovação. Essa situação pode gerar conflitos familiares, mas é possível abordá-la de maneira mais construtiva. Para lidar com a teimosia, é essencial adotar uma abordagem que valorize a experiência do idoso. Em vez de confrontá-los diretamente com argumentos,
Sugerir uma conversa onde eles possam compartilhar suas vivências pode ser muito mais eficaz. Por exemplo, ao invés de dizer, "Você está errado sobre isso", você poderia perguntar, "Como você chegou a essa conclusão?" Isso não apenas demonstra respeito, mas também transforma a conversa em um espaço de aprendizado mútuo. Ao ouvir suas histórias e experiências, você pode descobrir as razões profundas por trás de suas opiniões, criando um ambiente de diálogo mais aberto. Um exemplo real pode ser o de uma neta que sempre teve opiniões modernas sobre o uso de tecnologia. Ao discutir com sua avó sobre redes sociais, ela percebeu que a avó tinha um medo profundo da privacidade e da segurança online, baseado em experiências passadas. Ao invés de insistir que a avó deveria se adaptar, a neta decidiu ouvir suas preocupações e, juntos, exploraram as formas seguras de usar a tecnologia. Essa troca não apenas fortaleceu o vínculo entre elas, mas também ajudou a avó a se sentir mais confortável com a mudança. Importante ressaltar que a teimosia pode ser um reflexo de inseguranças. Muitas vezes, os idosos sentem que o mundo está mudando muito rapidamente e que sua voz não é mais ouvida. Portanto, reconhecer e validar esses sentimentos é crucial. Você pode dizer algo como: "Entendo que você se preocupe com como as coisas estão mudando. Eu também às vezes sinto que tudo é muito diferente." Essa conexão emocional pode abrir portas para discussões mais produtivas. Além disso, ao se deparar com opiniões divergentes, é útil criar um espaço onde a troca de ideias seja celebrada. Por exemplo, organizar um dia de debates em família sobre diversos temas, onde cada um possa apresentar seu ponto de vista sem julgamento, pode ser uma maneira divertida e respeitosa de abordar a teimosia. Isso não só ajuda a suavizar as discussões, mas também ensina a todos a importância do respeito mútuo. Ao aplicar essas estratégias, a transformação que ocorre é notável. No início, pode haver tensões e mal-entendidos, mas com o tempo, as conversas se tornam mais abertas e respeitosas. Os idosos se sentem mais valorizados e ouvidos, enquanto os mais jovens aprendem a importância da paciência e da empatia. O resultado final é uma relação mais harmoniosa, onde todos se sentem parte do diálogo familiar. No final, a chave para lidar com a teimosia em opiniões é a comunicação. Ao abordar a questão com empatia e curiosidade, podemos transformar desentendimentos em oportunidades de aprendizado e conexão. Essa abordagem não apenas fortalece os laços familiares, mas também cria um ambiente onde todos se sentem respeitados e valorizados. Lembre-se, cada história, cada opinião é uma parte importante da rica tapeçaria da vida que compartilhamos. Mudar a rotina pode ser um desafio significativo, especialmente para os idosos, que frequentemente se sentem mais confortáveis em um ambiente familiar e previsível. Quando se deparam com mudanças, mesmo que pequenas, é comum que se sintam ansiosos ou irritados. Essa resistência pode surgir da necessidade de estabilidade em uma fase da vida onde tudo parece estar mudando rapidamente. Para lidar com isso, a comunicação e a empatia são fundamentais. Imagine a história de Dona Maria, uma idosa que sempre se levantava às 7 da manhã para tomar seu café da manhã, em paz, olhando pela janela. Um dia, a família decidiu que seria interessante incluir um passeio matinal no parque. Algo novo e empolgante. No entanto, quando Dona Maria foi informada sobre a mudança, sua reação inicial foi de desagrado. Ela sentiu que seu conforto estava sendo ameaçado. O que a família fez? Em vez de impor a mudança, decidiram falar com ela sobre os benefícios do passeio. Explicaram como poderia ser uma oportunidade de socialização e de ver o mundo de uma forma diferente. Gradualmente, Dona Maria começou a se abrir à ideia, e o que parecia ser um obstáculo se transformou em uma nova rotina cheia de alegria. Para implementar mudanças com mais suavidade, é essencial introduzi-las de maneira gradual. Isso significa que, ao invés de mudar drasticamente a rotina,
você pode começar com pequenas alterações. Por exemplo, se o idoso costuma assistir a um programa de televisão em um horário específico, você pode sugerir, de forma leve, que assistam a um novo programa em um dia da semana. Isso não só respeita a rotina dele, mas também insere algo novo de forma menos ameaçadora. A chave aqui é explicar claramente os benefícios de cada nova atividade, permitindo que eles vejam as vantagens de forma positiva. Outra estratégia eficaz é criar um ambiente de participação. Por exemplo, ao planejar uma nova atividade em família, como um jogo de tabuleiro ou uma sessão de cinema em casa, você pode consultar o idoso sobre suas preferências. Isso não apenas ajuda a suavizar a transição, mas também faz com que eles se sintam valorizados e parte da decisão. Quando os idosos têm a chance de opinar, a resistência diminui consideravelmente e a abertura para a mudança aumenta. Além disso, é importante reconhecer que, em algumas situações, a resistência pode vir de medos mais profundos, como o medo de perder a autonomia ou o controle sobre suas vidas. Abordar esses medos com empatia e compreensão é essencial. Um filho ou neto pode compartilhar uma experiência pessoal sobre como uma mudança em sua própria rotina acabou trazendo benefícios inesperados. Essas histórias podem ajudar a criar uma conexão emocional e mostrar que, embora a mudança possa ser difícil, ela também pode ser uma oportunidade de crescimento e descoberta. No final das contas, ao lidar com mudanças na rotina dos idosos, o que se busca é promover uma transformação de um estado de resistência e desconforto para um estado de aceitação e até entusiasmo. Esse processo não apenas fortalece os laços familiares, mas também enriquece a vida dos idosos, proporcionando novas experiências e memórias que podem ser tão significativas quanto as que eles já têm. Com paciência e um toque de criatividade, você pode ajudar a transformar a percepção da mudança em algo positivo e estimulante, fortalecendo a relação com os idosos que ama. Muitos idosos se tornam obcecados com questões de saúde, frequentemente discutindo exames médicos, medicamentos e sintomas. Esse comportamento pode ser compreensível, já que à medida que envelhecemos, a saúde se torna uma preocupação central. No entanto, para aqueles que convivem com eles, essa ênfase constante em tópicos de saúde pode se tornar desgastante. Para lidar com essa situação, é essencial redirecionar a conversa para temas mais leves e positivos, trazendo à tona memórias agradáveis ou interesses que eles ainda possuem. Imagine uma situação em que você está visitando seu avô. A conversa rapidamente se transforma em uma lista interminável de problemas de saúde e consultas médicas. O clima vai se tornando pesadelo e você percebe que essa conversa não está levando a lugar nenhum. Mas e se, em vez de entrar na onda da reclamação, você tentasse mudar o foco? Ao perguntar sobre uma viagem que ele fez na juventude ou sobre um hobby que ele gosta, você pode observar uma transformação no ambiente. A luz em seus olhos ao relembrar momentos felizes é inestimável e acaba por criar um espaço mais leve e cheio de alegria. É fundamental entender que essa obsessão pela saúde pode ser um reflexo de experiências difíceis que eles enfrentaram ao longo da vida. Muitas vezes, essa repetição de temas de saúde é uma maneira de buscar validação e apoio emocional. Portanto, ao redirecionar a conversa, você não está apenas evitando um tema cansativo, mas também ajudando a conectar-se emocionalmente com eles. Por exemplo, ao invés de perguntar sobre o último exame, você poderia perguntar: "Vovô, qual foi a sua melhor lembrança daquela viagem à praia que você sempre fala?" Isso não apenas muda o tema, mas também abre um espaço para que ele compartilhe histórias que o fazem sorrir. Ao longo dessa jornada de redirecionar conversas, você pode se deparar com a resistência inicial. Os idosos podem não perceber que estão focados demais em suas preocupações. Uma forma de suavizar essa transição
é introduzir pequenas mudanças aos poucos. Se você sabe que uma conversa sobre saúde está prestes a começar, tente trazer à tona uma lembrança divertida ou um evento familiar que ocorreu recentemente. Por exemplo, você pode dizer: lembrando da festa de aniversário da tia, você se lembrou daquelas histórias engraçadas com o cachorro? Isso não só muda o foco, mas também ajuda a evocar emoções positivas. Com o tempo, essa abordagem pode criar um novo padrão na comunicação. Em vez de uma interação centrada em reclamações e preocupações, você pode cultivar momentos de alegria e risadas. O contraste entre a conversa anterior, muitas vezes carregada de negatividade, e a nova interação, repleta de alegria e nostalgia, é significativo. A diferença é palpável. Ao invés de sair de uma visita se sentindo cansado e preocupado, você passa a sair com um sorriso no rosto e boas lembranças. Por fim, é importante lembrar que essa mudança não acontece da noite para o dia. A construção de um novo padrão de comunicação exige paciência e persistência. Com o tempo, você verá uma transformação não apenas na maneira como as conversas fluem, mas também na forma como você e seus entes queridos se sentem durante essas interações. A chave é a empatia. Ao entender a necessidade deles e, ao mesmo tempo, proporcionar um clima mais leve, você contribui para uma relação mais saudável e harmoniosa. O resultado final: momentos mais felizes e significativos juntos, fortalecendo os laços que unem vocês. A negatividade e as reclamações podem se tornar um padrão entre os idosos, muitas vezes como resultado de experiências difíceis ao longo da vida. Quando um idoso começa a focar nos aspectos negativos, isso não apenas afeta seu bem-estar, mas também o ambiente ao seu redor, tornando as interações familiares mais pesadas e desmotivadoras. Imagine uma reunião familiar onde, em vez de risadas e histórias alegres, o tom predominante é de queixas sobre saúde, solidão ou problemas cotidianos. Essa atmosfera pode ser opressiva e desencorajadora. Uma abordagem eficaz para lidar com essa situação é trazer um olhar positivo para as conversas. Ao invés de entrar no ciclo de reclamações, você pode ser a força que ilumina o ambiente. Por exemplo, ao ouvir um idoso se queixar de dores ou mal-estar, em vez de apenas concordar, você pode redirecionar a conversa para momentos felizes do passado. Dizer algo como: lembra daquela viagem que fizemos à praia? Como foi divertido! Pode não apenas quebrar o padrão de negatividade, mas também permitir que eles se conectem com memórias mais alegres e agradáveis. E essa não é apenas uma técnica. Existem estudos que mostram que a prática de gratidão e a lembrança de momentos positivos podem melhorar o bem-estar emocional. Quando os idosos são incentivados a lembrar de experiências felizes, isso pode criar um efeito positivo em suas emoções e até mesmo em sua saúde física. É como se você estivesse oferecendo um antídoto contra a negatividade que frequentemente os rodeia. Contar uma história pode ser uma ferramenta poderosa. Imagine um avô que sempre se queixa de estar sozinho e de como as coisas não são mais como antigamente. Em vez de simplesmente ouvir suas queixas, você pode compartilhar uma história sobre um amigo que fez novos amigos em um centro comunitário, mostrando que nunca é tarde para se conectar com os outros. Assim, você não apenas valida os sentimentos dele, mas também abre uma nova perspectiva, sugerindo que mudanças positivas são possíveis. A transformação que ocorre ao aplicar essa abordagem é notável. Inicialmente, o idoso pode estar preso em um ciclo de reclamações, mas ao direcionar a conversa para experiências positivas, você cria um espaço onde eles se sentem ouvidos e valorizados. Com o tempo, isso pode levar a uma mudança sutil em sua mentalidade, encorajando uma visão mais otimista da vida. Uma técnica adicional é criar tradições familiares que celebrem momentos alegres. Isso pode ser um jantar mensal, onde todos compartilham suas melhores histórias, ou uma reunião para relembrar bons momentos.
Ao estabelecer esses rituais, você não só promove um ambiente de positividade, mas também fortalece os laços familiares e cria novas memórias que podem substituir as queixas. A chave é ter empatia e paciência. Muitas vezes, a negatividade é uma forma de expressar frustrações ou solidão. Ao abordá-la com carinho e compreensão, você não apenas ajuda o idoso a ver o lado positivo das coisas, mas também melhora a dinâmica familiar como um todo. É um ciclo de bondade que se retroalimenta. Quanto mais você compartilha a alegria, mais alegria eles começam a ver e sentir. Portanto, ao invés de deixar que a negatividade domine as conversas, lembre-se de que você possui o poder de mudar a narrativa. Ao fazer isso, você não só ilumina o dia de um idoso, mas também transforma sua própria experiência em algo mais gratificante e envolvente. A positividade é contagiosa e, ao cultivá-la, você cria um ambiente onde todos se sentem melhor. A dependência da tecnologia entre os idosos é um tema cada vez mais relevante em um mundo onde as inovações digitais se tornam parte integral da vida cotidiana. Muitos idosos se sentem frustrados ao tentar entender como usar smartphones, tablets ou até mesmo computadores, o que pode levar a um sentimento de exclusão. Essa situação é mais comum do que se imagina. Um estudo recente revelou que cerca de 60% dos idosos sentem dificuldades com a tecnologia, o que pode impactar a sua qualidade de vida e interação social. Imagine a história de Dona Maria, uma avó que sempre foi ativa e envolvente em sua comunidade. Com a chegada da pandemia, ela se viu isolada e distante de amigos e familiares. A solução para se sentir próxima deles parecia estar nas videochamadas, mas ao tentar usar o aplicativo, ela ficou confusa e desmotivada. Dona Maria queria se conectar, mas a tecnologia parecia uma barreira intransponível. Essa é a realidade de muitos idosos que desejam acompanhar a evolução digital, mas se sentem perdidos em meio a tantas opções. O que podemos fazer para ajudar? A paciência é fundamental. Um bom começo é oferecer-se para ensinar a tecnologia de uma maneira divertida e interativa. Pense em como você aprendeu algo novo. Quando criança, aprender a andar de bicicleta era uma conquista. Você não subiu na bicicleta e saiu pedalando imediatamente. Precisou de prática, quedas e, acima de tudo, apoio. Da mesma forma, ao ensinar um idoso a usar um smartphone, comece com os recursos mais simples. Mostre como fazer uma ligação, enviar uma mensagem ou tirar uma foto. Celebre cada pequena conquista como se estivesse comemorando o primeiro passeio de bicicleta. Essa abordagem não só facilita o aprendizado, mas também fortalece o vínculo entre você e o idoso. Um exemplo prático pode ser criar uma tarde de tecnologia divertida. Reúna a família e organize uma sessão onde todos podem ensinar algo novo. Enquanto você mostra a Dona Maria como usar o WhatsApp, seus filhos podem ensiná-la a jogar um jogo simples no tablet. O importante é criar um ambiente leve, onde erros são aceitos e risadas são garantidas. Essa interação não apenas ajuda a desenvolver habilidades tecnológicas, mas também dá a eles a confiança de que podem aprender e se adaptar. Outro aspecto a considerar é a resistência que eles podem sentir em relação à tecnologia. Muitos idosos têm uma forte conexão emocional com os métodos tradicionais de comunicação, como cartas ou telefonemas. Para superar essa resistência, é crucial explicar os benefícios da tecnologia de forma clara. Por exemplo, fale sobre como as videochamadas podem permitir que eles vejam os netos mesmo à distância, ou como as redes sociais podem ajudar a manter contato com amigos antigos. Ao demonstrar que a tecnologia pode enriquecer suas vidas, você pode ajudar a reduzir essa barreira inicial. E como transformar essa experiência? A evolução que acontece quando um idoso aprende a usar a tecnologia é notável. Ao longo do tempo, Dona Maria não apenas dominou o uso do smartphone, mas também começou a explorar redes sociais
e até enviar fotos de suas plantas para a família. A transformação de alguém que se sentia isolada para alguém que se conecta com o mundo é poderosa e inspiradora. Ao lidar com a dependência da tecnologia entre os idosos, lembre-se sempre da importância da empatia e do suporte. Cada passo que eles dão em direção à familiaridade com a tecnologia é uma vitória para todos nós. E, ao final, você não estará apenas ajudando-os a usar um dispositivo. Você estará ajudando a criar laços mais fortes e significativos na família, elevando a qualidade das interações e, principalmente, a autoestima deles. Essa jornada de aprendizado, repleta de risos e conquistas, não só transforma a vida dos idosos, mas também a sua, criando memórias que durarão para sempre. A necessidade de controle é um aspecto comum na vida de muitos idosos, refletindo tanto a busca por segurança quanto a resistência a mudanças. À medida que envelhecem, muitos se sentem vulneráveis em um mundo que parece estar mudando rapidamente, e manter o controle sobre suas rotinas e decisões se torna uma forma de preservar a autonomia. No entanto, essa necessidade pode criar tensões nas relações familiares e sociais. A chave para lidar com isso é compreender a origem desse comportamento e encontrar maneiras de equilibrar a necessidade de controle do idoso com a flexibilidade necessária para uma convivência harmoniosa. Imagine a história de Dona Clara, uma idosa que sempre organizou as reuniões familiares em sua casa. Com o passar dos anos, seus filhos começaram a sugerir que as reuniões fossem feitas em outros lugares, como restaurantes ou na casa de um dos filhos. Clara, por outro lado, resistia a essas mudanças, insistindo que tudo deveria ser feito da maneira que ela sempre fez. Essa resistência não era apenas uma questão de teimosia. Para ela, a casa era um símbolo de segurança e controle em um mundo que, de outra forma, se sentia caótico e imprevisível. Para muitos idosos como Clara, essa necessidade de controle é uma forma de manter a conexão com suas identidades. Uma abordagem prática é introduzir alternativas de maneira gradual. Por exemplo, ao invés de impor uma nova dinâmica de reuniões, um dos filhos poderia sugerir: que tal fazermos um almoço na sua casa e depois um piquenique no parque no próximo mês? Essa proposta respeita a necessidade de Clara de ter a reunião em sua casa, mas também introduz uma nova ideia que pode ser aceita mais facilmente. Ao apresentar a mudança como uma escolha e não uma imposição, você oferece a ela um senso de controle sobre a situação. Além disso, é fundamental enfatizar o valor das escolhas. Quando os idosos sentem que têm voz ativa nas decisões que afetam suas vidas, isso diminui a ansiedade e promove um ambiente mais colaborativo. Por exemplo, ao planejar uma viagem em família, em vez de decidir todos os detalhes, pergunte o que eles gostariam de fazer ou quais lugares gostariam de visitar. Isso não apenas valida suas opiniões, mas também fortalece o vínculo entre gerações. Outra estratégia eficaz é usar a técnica de storytelling. Compartilhe histórias de outras famílias que conseguiram equilibrar o desejo de controle dos idosos com novas abordagens. Por exemplo, conte sobre a família de um amigo que fez uma festa de aniversário surpresa para a avó, mas começou a planejar juntos, permitindo que ela escolhesse a decoração e o cardápio. O resultado foi uma celebração que respeitou suas preferências, mas trouxe novas memórias e experiências positivas. A transformação que ocorre ao aplicar essas estratégias é notável. Inicialmente pode haver resistência e tensão, mas com o tempo, muitas famílias conseguem criar um ambiente onde os idosos se sentem ouvidos e respeitados. Isso resulta em um fortalecimento dos laços familiares e uma maior disposição para aceitar novas ideias. Ao invés de um clima de conflito, surge um espaço de colaboração, onde todos se sentem valorizados. A necessidade de controle dos idosos é uma manifestação de seu desejo por segurança e autonomia. Ao reconhecer isso e adotar uma abordagem respeitosa e empática,
podemos não apenas melhorar a convivência, mas também enriquecer as experiências compartilhadas. Quando conseguimos equilibrar o controle com a flexibilidade, promovemos um ambiente onde todos se sentem valorizados, criando um espaço que celebra a vida em todas as suas fases. Essa transformação não é apenas benéfica para os idosos, mas também para todos ao seu redor, resultando em uma convivência mais harmoniosa e significativa.